A ciência consegue explicar tudo? Ou existe uma realidade que só pode ser compreendida quando olhamos para Deus? Fé e Ciência é o podcast de hoje. Então já pegue sua Bíblia, sua caneta, sua água, seu café, porque hoje estamos com o nosso irmão Renato. Graças e paz, amados. Tudo bom? Vai falar sobre um pouquinho desse tema, fé e ciência. Deus abençoe e vamos juntos. Amém. Glória a Deus. Eu sou um pouco suspeito, né, Vinícius, falar sobre isso. Então, fica aí conosco, né, pra gente. O papo vai ser maneiro aqui. A gente vai falar muita coisa. Então, Vinícius, eu tava falando que eu sou um pouco suspeito, porque eu gosto muito, né? Não, para quem não sabe, eu sou professor de matemática, mas eu também dou aula de física e de química nas horas vagas, mentira, o tempo todo, né? E é natural a gente se deparar com muitos questionamentos, porque a ciência, ela cresceu muito, né? Sim. Então, até certo período da humanidade, a maioria das coisas eram respondidas por questões místicas, né? E aí, a partir do século XVII, XVIII, começa a surgir o pensamento científico, que foi amadurecendo e evoluindo cada vez mais, né? E tomou um lugar central na nossa sociedade, né? Então, hoje, a ciência responde muitas coisas. Mas como você levantou a pergunta, ela responde tudo? E aí, para a gente ser mais direto, não. Porque a ciência, ela é limitada ao próprio propósito dela. Exato. A ciência, ela é pautada no método científico. E o que é o método científico? É a partir de hipóteses, já é o primeiro ponto. Levanta-se hipóteses e eu vou verificar a veracidade ou a falsibilidade dessas hipóteses para explicar fenômenos que precisam ser replicáveis. Então você precisa, por isso que tem os experimentos. O que é o experimento? É eu conseguir replicar aquilo que está sendo dito e mostrar a partir de experimentos que aquilo é verdadeiro ou falso. Ou tentar explicar da melhor forma possível tal fenômeno, né? Certo. Então, quando a gente pensa dessa forma, a própria ciência ela é limitada no sentido de que ela precisa partir de premissas que não necessariamente são verdadeiras. Elas são hipóteses, né? Só que É um pressuposto, é né? um pressuposto. E aí, a partir dessas hipóteses que são levantadas, faz-se o método científico, faz-se a verificação e dá-se muitas explicações, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que a ciência evoluiu ao ponto de responder a maioria, não a maioria, mas responder muitas e muitas coisas, e nós temos a vida boa que nós temos hoje, comparado a qualquer período da história humana, graças à ciência. Sim. Isso não há dúvidas. Então a ciência ela tem um papel fundamental, importante, só que qual que é o problema? Ela por si só é limitada. Ela tem um limite. E hoje em dia tem-se uma visão de que a ciência é um Deus, quase. Sim. A ciência tem que falar. Só que a ciência, ela tem o seu limite. E aí, obviamente, que esse limite é porque ela está dentro de uma realidade que tem limites. Sim. E aí, quando a gente vai falar de Deus, Deus não tem limites. Então Deus não cabe dentro da ciência. Então aquela ideia que se diz que quanto mais a ciência avança, menos precisa de Deus, ela já é abolida aí. Pois é. Esse é um ponto que é importante a gente entender, que assim, a ciência ela é fundamental, ela é importante. E ela não é inimiga da fé. Que eu acho que a gente vai seguir muito nesse caminho. Ela não é inimiga da fé, até porque ela estuda, conforme a nossa fé, a criação do próprio Deus. Então, a ciência, no fundo, está querendo descobrir os mistérios de Deus na criação. Sim. Só que Deus é além dessa criação. Existem muitos fatos que se dizem descobertos que a Bíblia já diz há milhares de anos, né? Há muito tempo. Há muito tempo. O exemplo é o começo do universo. Exato. O universo ele não é eterno. E é um pensamento antigo, clássico. Muitos pensavam
que é isso, o universo é eterno. E o universo não é eterno, a própria ciência mostra que ela tem um ponto de partida. Ou seja, se ela tem um começo, então ela teve que vir de algo. Sim. Então, o que nós tratamos relacionado a Deus é que ele vem justamente a ser esse ponto onde a existência passa a existir, né? Então não tem como a ciência, dentro desse contexto, no método científico, querer provar Deus, porque Deus está fora do escopo da ciência. Exato. Então a fé, ela não pode, a ciência, ela não pode se tornar inimiga da fé, porque ela não alcança, elas são complementares. Sim. Elas são complementares. Aham. Então, esse pensamento é errado de que a ciência é inimiga da fé e a fé é inimiga da ciência. Não. Cada um quer olhar para o mundo de formas diferentes. Né? De formas diferentes. Então, a gente precisa entender isso num primeiro momento. Não é um duelo, né? Quem acredita na ciência acredita em Deus e quem acredita em Deus não acredita na ciência. Exatamente. E a história mostra vários e vários homens que entenderam isso, né? Que quando ele está estudando, ele está querendo se aprofundar, ele, no fundo, ele está conhecendo mais os mistérios de Deus. Então, eu, em particular, quanto mais eu estudo e percebo as explicações, a gente vê que a coisa não pode ter sido aleatória. Sim. Não tem como. Matematicamente, você que é um professor de matemática, é impossível ter acontecido aleatoriamente. Não tem como. A ciência, ela prova isso, né? Exato. A probabilidade... Tem vídeos que tem na internet muita coisa. Se você pesquisar o tempo que levaria de forma aleatória para a gente produzir uma proteína, não estou falando de seres complexos como nós, para fazer uma proteína, que é um aglomerado de algumas centenas de átomos, levaria mais tempo do que o próprio universo existente. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. De querer tirar Deus da jogada. Entendeu? Sim. Então, a gente precisa entender. Não fecha a conta, né? Não fecha a conta, não fecha. Eu gosto de falar a seguinte frase: a existência demanda um criador. A ciência, ela chega até um ponto aonde ela não consegue mais. Não consegue. Precisa da fé. Precisa da fé. Precisa. Que é entendendo a própria ciência. Você chega num ponto que tem que ter algo superior para que a conta feche. Para que a conta feche. Para que o que a ciência prova, ela faça sentido em si mesma. Perfeito. Entendeu? Então, dentro do próprio sistema, é impossível explicar tudo que acontece dentro do sistema. Eu preciso sair para que tudo dentro do sistema se encaixe. Faça sentido, Faça né? sentido. Perfeito. Então, tem muitos cientistas que acreditavam em Deus, né? Isaac Newton, Pascal, Faraday. Eles não estudavam ciência para substituir Deus, mas para compreender mais sobre a realidade que nós vivemos. E esse é o papel da ciência. O papel da ciência é trazer entendimento para a realidade física. Perfeito. Só que é isso. A gente percebe que há fatores dentro da nossa realidade que são além da realidade física. Amor. Vamos falar sobre amor. Um exemplo. Amor não tem uma molécula de amor. O que é o amor? Não é uma reação química. É um sentimento. É um sentimento. É algo imaterial. O que é a consciência? Consciência não é um lugar no meu cérebro. Ou seja, não é uma realidade física imediata. Ele é algo imaterial. Sim. Então, existe uma conexão de algo além dessa realidade com essa realidade. E aí a ciência ela não consegue chegar nesse lugar. Porque ela não tem esse propósito. Sim. Ela quer trabalhar com as coisas materiais, verificáveis, falseáveis ou verdadeiras.
da nossa realidade. Então elas não são opostas, elas são complementares, porque a fé ela vai alcançar o quê? O imaterial, ela vai além. Ô Renato, e você como professor de física, esclarece para nós aonde de repente poderia se encaixar, onde tentam fazer alguma simulação com física quântica. Com física quântica. Olha só, isso é massa, isso é muito doido. Porque olha só, quando você vai lá na física quântica, tem uma coisa chamada de flutuações quânticas, né? Onde parece que a realidade surge do nada. Olha isso, né? E quando a gente vai em nível subatômico, as coisas elas não trabalham de forma determinísticas, elas são probabilísticas, totalmente probabilísticas, né? Então a gente consegue perceber que não há um determinismo e a própria Bíblia apresenta um Deus que ele não é determinístico, Uau. né? E aí entra até a questão de calvinismo, arminianismo e tal, essas coisas, que as coisas estão desde sempre pré-determinadas. Então, se eu entendo que existe a realidade da matéria é probabilístico, e se eu entendo que Deus criou essa realidade e a própria matéria é probabilística, não determinística, então o meu Deus que criou essa realidade, ela também ele não pode ser determinista. Mas ele sabe todas as realidades possíveis de todas essas probabilidades. Sim. Ou seja, Deus está presente em todas as possibilidades possíveis em que eu posso escolher. Ou seja, aí a gente entra até numa explicação talvez científica de como que o agir de Deus e a escolha humana coexistem. Porque são fatores probabilísticos. Quando Deus vai falar lá, escolher a bênção e a maldição. Se você escolher a maldição, vai acontecer isso. Ou seja, é o observador afetando o experimento. Então, quando o observador afeta o experimento, vai-se por um caminho. Então, de acordo com o olhar do observador, pode ser um caminho ou pode ser outro. Que aí é o gato lá de Schrödinger, Sim, né? sim. Que o gato tá vivo ou tá morto. Os dois. Vai depender do quê? Na hora que eu abro a caixa e olho. Aí tem uma intervenção do observador e aquela probabilidade passa a ser uma existência. Então, Deus deu para nós uma realidade probabilística e que eu, a partir das minhas escolhas, vou definir um caminho que vai ser seguido. E Deus está nela, tanto em uma quanto em outra. Amém. E aí a gente pode entrar nisso. Só você para responder essa pergunta. A gente pode entrar nisso em. Imagina, isso em nível individual. Agora imagina em nível coletivo. Sim. E em toda a humanidade. Deus está em todos os caminhos e isso não impede de eu fazer as minhas escolhas e que a minha escolha é realmente verdadeira. Uhum. Ou seja, não foi Deus que interviu na minha escolha, mas o resultado final ele já definiu e isso não é determinístico. Tem um experimento de probabilidade que é muito legal, que eu esqueci o nome agora, mas que um evento aleatório sempre vai resultar na mesma curva, que é a curva de probabilidade. Uhum. Ou seja, são eventos aleatórios, cada bolinha individualmente toma seu caminho de forma aleatória, mas o resultado global final é o mesmo sempre. Eu já vi esse vídeo. Já viu? Eu já dei uma aula sobre isso uma vez, tá perdido aí no canal da igreja, que eu dei o exemplo justamente quando eu estava falando desse predestinação e livre-arbítrio, né? Então, o meu livre-arbítrio não atrapalha o resultado final que Deus já definiu anteriormente. Então, a realidade última de que haverá novos céus e nova terra, que Jesus vai voltar, ela não é afetada pelas minhas escolhas individuais que Deus me deu, porque tudo são eventos probabilísticos. Se a matéria é assim, por que a realidade como um todo não vai ser? Amém. Né? Fiquei mais interessado por física. Agora eu vou ler aquele livro que você me emprestou. Não. Então, Glória a Deus. aí, Vinícius, pensando nisso, tem uma frase que é atribuída a Kepler, que é isso, né? Estou apenas pensando nos pensamentos que Deus, depois de Deus. Deus já pensou, já definiu e está aí. Então a ciência ela vai atrás do quê? Desse pensamento. Como que Deus pensou? Para pensar. Por que Deus criou moléculas? Por que não é outra coisa? Por que as interações são atômicas e formam?
Sabe? É uma pergunta que eu já ouvi, provavelmente quem já ouviu, eu acho que é o Rodrigo Silva que gosta de fazer esse questionamento, eu acho interessante. Por que que há som ao invés de ruído? Por que existe algo ao invés de nada? Sabe? As coisas são coesas demais e têm explicações complexas, mas tem explicações do porquê que é assim. Não pode ser aleatório, alguém teve que definir isso. Um ser além que pré-determinou que as coisas fossem do jeito que elas são. Sim. E a ciência faz o quê? Ela vai atrás da explicação do porquê que ela é assim. Não é inimiga, né? Não é inimiga, não O próprio tem como, Deus, ele entendeu? nos inspira ao entendimento, à ciência, né? Sim, Ali Mateus 22:37, não é? sim. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, né? Entendimento. É Deus ali nos incentivando realmente a buscar o entendimento das Sim. coisas. Olha, Vinícius, eu tenho uma certeza. Todas essas revoluções científicas foi Deus revelando para esses Sim, caras mistérios para que a humanidade passasse para um novo patamar. exato. É interessante você ver que sempre é na mesma época os caras tendo mais ou menos o mesmo pensamento. Por exemplo, uma coisa revolucionária dentro da matemática que revolucionou a ciência toda foi o cálculo. O cálculo integral diferencial. Que período foi? Foi ali no século XVII, 1600 alguma coisa, né? Aí você teve o Newton que pensou, Sim, mas não foi só o Newton que pensou. Teve outros pensadores que, de forma separada e distinta, tiveram a mesma ideia. Aí quando você pega a parte da elétrica, que tem a disputa lá do... meu Deus, fugiu o nome do... Tesla e o... Isso, e Thomas Edison. Os caras, no mesmo período, tiveram pensamentos. E isso acontece em vários momentos da história. No mesmo período, diferentes pessoas tendo os mesmos pensamentos, e a partir desses pensamentos a humanidade pulou de nível, mudou. Aí você pega Einstein. Irmão, pro que o Einstein pensou, desculpa, se não for uma revelação divina na mente daquele cara, porque Deus quis que ele entendesse, que ele criou um ser humano para que do nada o cara contradizesse tudo, exato. ter um pensamento completamente fora da caixinha, Vários pensamentos, né? vários pensamentos e que foram construídos a partir de outros pensamentos científicos. Você vai me dizer que o cara pirou o cabeção e teve um pensamento que revolucionou completamente a história humana para que a ciência caminhasse do jeito que caminha hoje? Não é aleatório, cara. Sim. Eu não consigo conceber que é Não. aleatório, sabe? Então eu acredito, para que tudo que Deus quer que aconteça, aconteça, que esses pensamentos científicos foi Deus revelando pro cara. Sim. Revelando, não no sentido Espírito Santo, mas que foi da vontade de Deus que aquele homem entendesse naquele momento da história. Por que não antes? Por que naquele Sim. momento? E a palavra de Deus fala que nos últimos tempos a ciência se multiplicará, Sim. o conhecimento se multiplicará. Cara, a gente vive em 100 anos o que a humanidade em 3, 4 mil anos nunca viveu. E aí, se a gente olhar agora com a inteligência artificial, a gente vive coisas em 5 anos que em 50 anos de história nunca viveu. Então, a intervenção divina dentro da própria ciência, para mim, é clara. Para que tudo que ele decidiu acontecer, acontecesse. Então... É diferente de quando, um exemplo, Noé construindo a arca. Uhum, Cara, é um projeto magnífico, sim. mas ali Deus ele deu todas as medidas, né? Uhum. Todas as instruções para Noé. Você está falando de algo diferente, né? Não é algo ditado, mas inspirado por Deus. Sim, inspirado por Deus, isso. Que é isso, a palavra de Deus fala que o sol nasce para justos e injustos. Exato. Então, Deus, ele comanda todas as coisas. Sim. Né? E muitos cientistas ateus se converteram, né? Sim. Estudando mesmo Estudando. e se converteram. É porque eu não lembro. Possível. Tem alguns nomes que eu sou ruim de gravar nomes, né? Mas tem alguns casos emblemáticos. O próprio C.S. Lewis é um exemplo, né? Sim. Tudo bem que ele não é da área científica natural, né? Não é das ciências naturais, né? Mas ele é um exemplo de um cara que, refletindo, ele, calma aí, não tem como, sabe? Obviamente que para acreditar de Deus é necessário a fé, por quê? Justamente porque ele está além da ciência. Sim. E eu acho que Deus, ele
tem que ser além da ciência, porque senão ele não é Deus. Se existe um Deus que cabe dentro da mente humana, ele é inferior a essa mente, logo ele não é Deus. Uhum. Então, se ele é Deus, ele tem que ser acima daquilo que ele criou. Então ele tem que ser superior ao meu entendimento. E é o que o apóstolo Paulo fala. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem falou para Deus para ser daquela forma? O próprio diálogo de Deus e Jó, né? Lembra? Esse é o exemplo perfeito. Jó, Deus questiona Jó, vem cá, você estava lá? Não, meu amigo. Eu que defini. Ele estabeleceu o fundamento do mundo. Ele definiu que as coisas são como são. Sim. Né? Então, os próprios conceitos, aí se a gente for pensar até em conceitos totalmente abstratos, justiça. Justiça, o que é justiça? Justiça, no sentido que se prega hoje, é algo relativo, mas não é. Sim. Há claramente coisas que são justas e coisas que são injustas. Que antigamente, em algumas realidades, era possível, mas claramente é uma injustiça. Sim. Então, quem definiu o que é justo e injusto? Deus. Isso vai além da ciência, O nosso entendeu? padrão de justiça é somente olhando para Deus. É isso. Entendeu? Então, Vinícius, tem muita coisa que quando a gente para pensar direitinho, tem uma imagem que eu acho muito interessante. Eu vi essa imagem esses dias. Que era tipo uma criança ou uma pessoa que tinha poucos livros. E aí ele via a natureza. Ele só via a natureza, ou seja, é um cara com poucos estudos, com pouco estudo. Então, uma pessoa com pouco estudo, com pouca instrução, é fácil ela ter fé porque ela fica deslumbrada com as coisas de Deus, né? E aí ela aceita a realidade. Aí depois chega no nível de um estudo intermediário, que aí começa a se explicar um monte de coisa. E aí vai explicando as coisas, aí é a pergunta que você tinha me feito antes. Tem muita coisa que não precisa de Deus para explicar. Verdade. Antigamente acreditava-se que um raio era um trovão, e aí o raio era um ser, era um deus, né? Thor. Assim como o sol. O sol era um deus, ou seja, fenômenos naturais eram atribuídos a divindades porque não dava para explicar, eu não sei o que é isso. Então eu vou atribuir algo além. Aí a ciência veio e explicou, não, calma aí. O raio é por causa de uma diferença de potencial elétrico que gera um rompimento de elétrico do ar que produz um deslocamento de elétrons que pode ser da nuvem para o chão ou do chão para a nuvem, que é o caso mais raro. Mas quer dizer que é um acúmulo de potencial elétrico em duas extremidades que rompe o ar e faz aquele movimento. Então tem explicação científica para isso. Eu não preciso de Deus para explicar essa realidade natural. Então, qual que é o problema? As pessoas ficam percebendo que as coisas naturais têm explicações, e aí ela fala, bom, não preciso de Deus para isso. E aí, esse estudo intermediário leva muitos que não têm a fé real em Deus a descartar Deus. Então, não preciso de Deus, então não existe Deus. É que a pessoa, olhando, observando o que você está falando, ela entra muito na situação do acaso, né? Então, ó, tem um raio por causa disso, o planeta existe por causa disso, e chega no Big Bang e tal. Só que é tão matematicamente perfeito, tudo tão perfeito, que chega um ponto que não tem como não ser Deus. É isso. E aí que o estudioso se converte, se rende, não tem como. É tudo tão perfeito, é tudo tão sincronizado, que é impossível você não enxergar Deus diante da perfeição. Sim. Seria, assim, uma sorte muito, Sim. assim, impossível, é então, impossível. matematicamente, É aí, impossível. quando você pega a própria ciência, tem alguns pontos assim que não batem, não fecham. Então, tem muita coisa que a ciência ela mesma fica assim, sabe, perdida. E aí, o que acontece, Vinícius, tem esse estudo intermediário que tira Deus da jogada, só que é o que você está falando. Quanto mais você estuda, mais você vê, calma aí, cara. Tem que ter algo. Aí é o que eu tava falando, que foi a imagem que eu vi. Pouco estudo, o cara vê só a natureza normal, aí ele acredita. Aí chega no intermediário, aí ele vê o planeta, as confusões, as explicações das coisas, não precisa de Deus.
E aí, que era o segundo nível do livro, né? O livro pequenininho, o livro intermediário, e o último nível era o cara, muito estudo, e aí o cara tava olhando acima da realidade. E aí era uma imagem do universo, com toda a sua vastidão e toda a sua imensidão. E aí quando ele olha para isso, ou seja, quanto mais você se aprofunda no estudo científico, vai chegar num ponto que você vê que a ciência ela vai chegar num limite que ela não responde. Obviamente que há pessoas, Vinícius, que são muito estudiosas e que permanecem ateus. Só que elas tentam dar outras explicações que elas fogem da própria realidade da ciência. É a dureza do coração, né? E aí fica esse conflito, aí o cara vai ter que intermediar isso. E aí, ou seja, ele vai ter que ter fé naquele pensamento individual que ele está tentando explicar, que é fora do escopo da ciência, ou seja, é completamente fé. Então, o cara, ele tem que acreditar plenamente do pensamento intrusivo dele, que aquilo é real, que não é falseável, que está além da realidade e que é um pensamento tão específico. E aí a gente entra num problema. Se aquele pensamento específico, normalmente é um pensamento filosófico, um filósofo tem aquele pensamento. Só que aí chega o outro filósofo, tem outro pensamento. E aí, qual que é a verdade? Aí, de novo, se torna relativo. Aí um vai acreditar nesse, o outro vai acreditar no outro, não se conversa. Só que quando a gente vai para a realidade de um ser acima, tudo converge nele. Então vai ter uma só verdade, uma só justiça. E tudo se encaixa. Se eu entendo que a ciência vai explicando as coisas e elas são coerentes entre elas, como que a realidade presente, quando eu vou tentar explicar ela no seu último nível, são pensamentos divergentes que um não conversa com o outro? Não tem como. A ciência aponta para uma convergência, não para uma divergência. Então a pluralidade da realidade que a gente tem, da natureza, quantidade de animais, da sociedade como um todo, e tudo que a gente vê, ela aponta, e o próprio universo, ela aponta para um ponto de convergência, não para um ponto de divergência. Quem é esse ponto de convergência? Deus. Deus. Perfeito. Eu não posso ter divergências explicando uma convergência. Entendeu? Sim. Aí a gente entra nem no campo da ciência, a gente está falando da coisa filosófica. Sim. Imaterial. Sim. Que é metafísica. Ou seja, passa da física. A física estuda a realidade natural. A metafísica, ela tenta transcender. Só que é isso, quando a gente vai para pensamentos metafísicos, filosóficos, são pensamentos divergentes que não conversam. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus e a fé me aponta para uma convergência última que explica todas as coisas. E sabe quem enxergou isso? Platão, Aristóteles, lá atrás, no pensamento filosófico que dá a base para toda a ciência hoje. Eles entenderam que tem que ter o motor imóvel, que tem que ter o ato puro, né? Tem que ter o ponto de partida. Aí teve um aluno que me perguntou esses dias, quem criou Deus? Essa pergunta, logicamente, está errada. Porque senão eu fico num ciclo infinito, quem criou Deus? Aí, quem criou Deus que criou Deus? Quem é o criador do criador do criador? Aí, de novo, fica no ciclo infinito, e isso é logicamente errado, quando você tem esse ciclo. Era Platão que falava que existia duas realidades, que existia uma realidade onde tinha a matriz, que era uma matriz verdadeira. Não, é porque tem o mundo das ideias, e aí você vê que a Bíblia já fala disso também. A Bíblia fala, né, que as coisas visíveis vieram das invisíveis, né? Então, os filósofos gregos, eles falavam Platão era um deles, né? O mundo das ideias. Então, as coisas da realidade presente vêm do mundo das ideias. E aí Paulo chega e fala que Jesus é a videira verdadeira, né? Uhum. Fala, a videira que vocês veem no mundo das ideias de vocês, a fonte dela... A fonte, ela é aqui. E a gente poderia fazer um paralelo, obviamente, não é o que Platão, Aristóteles, né, os filósofos gregos diziam.
né? Eles não falavam que o mundo das ideias era Deus, né? Mas a gente pode entender que, pensando na nossa fé, a questão é, qual que é a convergência? Há algo externo que vem para a realidade. Esse algo externo, né, eles chamavam de mundo das ideias. O que é esse mundo das ideias? É a realidade espiritual. É a realidade espiritual, claramente. É da onde as coisas visíveis vieram, né? E o apóstolo Paulo tenta explicar Jesus através dessa ideia. Isso, na verdade, é a realidade espiritual, que é a habitação de Deus, que transcende a nossa realidade, ela poderia ser um paralelo desse mundo das ideias que Platão já pensava, Aristóteles Sim. já pensava nessa realidade fora. É porque ele estava falando para os gregos, né? Isso, que não era cristão, enfim, Sim. né? Então, Então a ciência não explica tudo. não tem como. Possível. Né? Não tem como elementos internos ao sistema explicar o próprio sistema 100%, entendeu? Perfeito. Aí isso tem a ver um pouquinho de conjuntos, um conjunto interno ao outro, uma coisinha de matemática aí interessante. Enfim, Amém. é isso. Então não responde, mas elas não são inimigas. Sim. Acho que isso tem que ficar claro, né? Então, a gente precisa estudar, acho importante, até porque todo conhecimento científico faz parte da realidade humana, sabe? Pô, você como um ser humano, você não quer entender, e aí eu falo isso para os meus alunos. Ah, por que eu vou aprender isso? Em que eu vou usar? Não, meu filho, é o conhecimento, sabe? O conhecimento é algo tão precioso e a palavra incentiva isso. A palavra não quer, Deus não quer que nós sejamos amebas, né? Anticientífico. O que a ciência comprova, que é realmente científico, que é aquilo realmente comprovável, se você acredita em Deus, você tem que pensar que aquilo foi Deus que criou. Sim. Então, quando você estuda profundamente essas coisas, você está querendo conhecer mais de Deus, os mistérios de Deus. Então, a palavra de Deus incentiva nós estudarmos. Aí eu falo com meus alunos, para que você vai aprender? Para você conhecer, sabe? O conhecimento, depois da fé, é o bem mais precioso que qualquer ser humano vai ter. É maravilhoso estudar. Estudar é lindo, é sério. Quanto mais eu estudo, mais impressionado eu fico. Mais, assim, é lindo de ver. Apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. E eu vejo, assim, como que uma célula orgânica capta uma onda eletromagnética que está vindo de uma estrela que são várias explosões nucleares, são várias bombas atômicas, uma fusão que cria uma bola gigantesca de plasma que fica emitindo ondas eletromagnéticas que vão saindo do vácuo, leva 8 minutos para chegar aqui, vai interagir com uma célula dentro de uma folha que vai produzir uma energia, e aí vem uma vaca, come aquilo, vai alimentar ela, aí eu vou lá e como aquela carne vai vir interagir com as minhas papilas gustativas, eu vou sentir o prazer de uma sensação, que é outra loucura, como assim meu cérebro entende o sabor a partir dessa interação, e não só isso, vai para o meu estômago, vai interagir com milhões e milhões de células para nutrir o meu corpo para que eu possa pensar. E pensar em quem? Em Deus. Olha essas conexões, assim, se você parar para pensar nisso. Sim. Ô, Renato. É muita doideira, entendeu? É muita doideira para você achar que, assim, todo esse caminho é aleatório para depois eu morrer, ir para a Terra, virar átomo de novo para isso, no final, acabar. Sabe, tem que ter uma fé tão... Isso é uma fé mais maluca do que a fé nossa de em não Deus. acreditar em Deus. De que Deus criou tudo isso com um propósito e que no final tudo vai para Ele de novo. Já que o assunto está tão interessante, Enfim. e eu acredito que talvez um tema muito complexo, né, entre fé e ciência é o Big Bang. Sim. Fala para mim, como surgiu o universo? Acho que é uma dúvida, né, de muitas pessoas. Vamos olhar pela ciência, né? Então, a 13,6, 13,8, há uma incerteza nessa medição. No universo primordial, existia gás e poeira. Já começa aí complicado. Da onde saiu esse gás e poeira?
Não foi E do aí- nada, então. Exato. Então, já começa nesse ponto. Havia elementos iniciais que fizeram um ponto que a gente chama de singularidade, uma singularidade, que houve uma grande explosão, por isso que é chamado Big Bang, que trouxe a existência naquele instante, ou seja, em um determinado ponto, a realidade da dimensão, da matéria, da energia e do tempo. Então, nessa singularidade, então, quando a gente volta, como que a gente chegou nessa conclusão, né? Hubble fazendo estudos do O universo. telescópio, né? O Pra quem não telescópio sabe, o Hubble é é em o telescópio. homenagem a esse cientista. Sim. Hubble era um cientista, um astrônomo, que ele percebeu que as galáxias estavam se afastando. Ou seja, conclui-se O que universo está em expansão. está em expansão, o universo está em expansão. Então, beleza, olhando para frente, eu percebo que o universo se expande. Mas só uma pergunta. Nesse período, Nesse antes ponto. desse ponto, antes do Ah. Big Bang, já existia espaço, tempo? Não existia. Não existia. Essa é a ideia. Nessa singularidade, a partir dessa singularidade, tempo, espaço, matéria passaram a existir do jeito que... De energia. E energia. Tudo isso junto, neste ponto, a partir desse ponto, explodiu e aí houve a expansão do universo, o universo passou por várias fases e chega na fase que a gente tem hoje. Então a conclusão é por quê? Observa-se o universo se expande. Beleza. Quando eu vou olhando cada vez mais distante, como o universo se expande, quanto mais distante eu olho para o universo a partir do meu ponto de observação, eu vejo uma convergência. Ou seja, há uma retração que a gente pode perceber pelo universo observável que houve esse ponto de singularidade onde as coisas passaram a existir. Então, o ponto da ciência que limita ela é, calma aí, houve esse início. O que vem antes disso se não tinha tempo, se não tinha espaço, se não tinha matéria? O nada não pode produzir nada. Então tem algo anterior a isso. Aí tem várias explicações de que aí você vai tomar dois caminhos. Ou existe algo antes, e nós concluímos que é Deus, ou seja, o agente que traz a existência, e esse agente, se o universo é material, temporal e dimensional, o ser que criou todas essas coisas precisa ser imaterial, ou seja, espiritual, precisa ser adimensional, ou seja, sem dimensões, e atemporal. Tudo isso converge na descrição feita pela Bíblia do Deus Criador. Sim. Ou seja, Deus. Concluímos isso. Que é a conclusão lá dos filósofos também. Então, Só que a ciência, para tentar fugir disso, aí ela vai cair em um ponto. Que o universo expande, depois retrai, aí converge, que é o Big Crunch, né? Que fica cíclico. Ou seja, qual a conclusão que ele tem que chegar? Que o universo é eterno. E aí, ou seja, aí ele está atribuindo características divinas ao universo que eu entendo. Ou seja, esse universo cabe na minha cabeça. Ele é inferior a mim. Então, beleza. Esse universo aí realmente não tem nada demais. Mas se eu entendo que há um ser além desse universo e que ele está acima da minha realidade, ele tem que ser Deus conforme a descrição bíblica. Sim. E aí a gente entra até na questão de religiões. O único Deus que consegue abarcar todos os atributos necessários para a demanda da existência é o Deus bíblico cristão. Sim. Então, a fé ela não abole a ciência, no exemplo. A fé ela não descarta o Big Bang. Não, então. Aí tem esse ponto. Que é uma dúvida de muitos cristãos, então, né? Aí eu vou falar, eu acredito que o haja luz de Deus é o Big Bang. É o Big Bang. Eu também creio assim. Eu entendo Amém. dessa forma. Amém. Porque encaixa. Fala bem assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia.
e disse Deus, haja luz. Big Bang. Big Bang. É. O que é o Big Bang? Uma expansão de uma energia colossal. Ou seja, onde não existia existência, no sentido que nós entendemos hoje, ou seja, a criação, é um start do falar de Deus. Sim. E disse Deus, haja luz. Eu já vi alguns cristãos descartarem o Big Bang por causa da Bíblia. Eu falo, eu não vejo dessa forma. Não está escrito isso. Não tá. Justamente é nesse episódio do Haja Luz que eu consigo enxergar a possibilidade do Big Bang. Exatamente, eu consigo enxergar isso. Amém. Vamos dizer, Moisés estava escrevendo o Big Bang? Lógico que não. Aí é outro erro, e aí a gente tem que falar para os irmãos da igreja, que é o que acontece muito. Muitos querem combater a Bíblia, então combater a ciência, usando a Bíblia. Só que a gente precisa lembrar que o texto bíblico não é um texto científico. Exato. Não é um texto científico. Então, em nenhum momento, a Bíblia tenta combater a ciência naquilo que ela comprova. Isso é um pensamento completamente errado. Na verdade, isso é um anacronismo totalmente errado. Por Exato. quê? Porque o pensamento científico, como eu falei com vocês, ele é século XVI, XVII que começou. Aí você quer projetar um pensamento atual numa coisa que foi escrita há 2, 3 mil anos atrás? Não. Então, assim, a Bíblia, ela não quer combater a ciência nesse sentido. A gente pode e deve entender que a Bíblia trata de assuntos que não compete à ciência, Sim. que é aquilo que a gente está falando antes. Exato. E da mesma forma, o que cabe à ciência, a Bíblia não vai tratar. Então, desculpa, amados, um monte de irmão acredita na Terra plana. Eu ia puxar esse assunto, Não dá, mas não dá, ainda bem que você sabe? puxou. A Bíblia, ela não trata sobre isso. O que é passado na Bíblia, que dá a impressão de que a Terra é plana, é tentar, pensa, um homem a pessoa que nunca, sabe, nunca viu uma foto da Terra de fora. O cara, ele tinha que explicar para aquelas pessoas a partir do entendimento que ele tinha naquela época. Então, você pega homens que só, basicamente, acordavam super cedo, plantavam e conduziam gado, ficavam olhando para estrelas e, naquela época, imagina, se você olhar hoje, se você olhar sem o pensamento científico, você vai olhar para o Sol e para a Lua, o que ela faz? Ela faz esse caminho aqui e é um disco que está lá em cima. E se você olha para o horizonte, você não consegue ver a curvatura da Terra. Então é natural que homens que não têm noção nenhuma de ciência, nenhuma, e não era essa a ideia, fazer uma descrição na visão do observador. Então a Bíblia trata de uma descrição de um observador do jeito que ele está vendo a realidade. Sim. Ou seja, ele não quer fazer explicações científicas, ele quer fazer uma explicação para outra pessoa entender. Sim. Da mesma época dela. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia, por isso que é importante um contexto. Você tem que ler a Bíblia entendendo como aquelas pessoas daquela época viam as coisas. Qual era a ciência dela daquela época? O que ele entendia naquela época. Não projetar o conhecimento adquirido posterior de 3 mil anos de conhecimento humano, querer projetar aquilo para o texto bíblico. Exato. Isso é um anacronismo, isso é um erro. Sim. Então, por isso que a gente fala, cada um está na sua área. A ciência explica as coisas, aquilo que a ciência tem que explicar, você vai estudar o que a ciência diz, né? E aquilo que a ciência não pode explicar, você vai para a Bíblia. Porque a Bíblia, ela quer tratar de realidades além da ciência, além da realidade natural, né? Um assunto também, Renato, a gente não combinou nada, mas que eu acho que é muito delicado, a gente poderia de repente tocar no assunto, não sei se dá tempo, a gente falar sobre darwinismo. A evolução das espécies. Evolucionismo, sim. É muito, muito delicado isso, né? É muito delicado. E esse é realmente delicado, porque ele bota em xeque a criação. Sim. Isso é um fato. Sim. Tá? Mas a gente pode seguir 2 caminhos. O científico e o puramente fé, né? É inegável a mutação genética. É inegável. Então, a explicação de evolução no sentido de adaptação na realidade que o
o ser está presente, está tudo certo. Qual que é o problema? É você pensar que pedras, matéria inorgânica, e aí entra naquilo que a gente estava falando. Olha só, eu não sou biólogo, então essa parte de darwinismo, evolucionismo, eu não tenho propriedade 100% para falar. Só que eu entendo de química, pouco, não sou químico, mas dou aula de química, então tenho noção de química e de física, né? Então, olha só, quando você para e pensa, o que o evolucionismo quer propor? E, de novo, lembra aquele negócio das hipóteses? Então, uma das hipóteses é o quê? Na Terra primordial, há tantos bilhões de anos atrás, que só tinha matéria inorgânica. O que é matéria inorgânica? Pedra, né? Que não é molécula tecido orgânico, né? Então você só tinha, naquele período, moléculas inorgânicas e por um evento, de novo, que tem que ser aleatório, essas moléculas se encaixaram de uma forma tão perfeita que criou uma molécula orgânica. Essas moléculas orgânicas, nesse caos completo que era, se organizaram para produzir moléculas maiores. Essas moléculas maiores se reuniram para formar pequenas células. Essas células se organizaram para criar tecidos e esses tecidos criaram organismos, primeiros unicelulares e depois organismos com poucas organelas, coisas assim, como uma ameba, uma coisa do tipo. Aí depois disso, essas amebas, esse produto orgânico se organizou de alguma forma para criar tecidos ainda mais complexos, que vão criar animais mais complexos, e esses animais vão sofrer mutações por causa do ambiente externo, que vai chegar na gente. Desculpa, tem uma lei na física, que é a segunda lei da termodinâmica, e que muitos evolucionistas dizem que o evolucionismo não quebra essa lei. Porém, a tendência do universo é a desordem. Lembra a expansão? Sim. Então, a tendência do universo como um todo é a desordem, geração de entropia. Não a geração, não o oposto. Então, o natural não é que as coisas se organizem, mas que as coisas se desorganizem, tá? Mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque muitos argumentam que o evolucionismo não quebra esse princípio, tá? Mas lembra de novo que a gente falou da questão matemática? Para criar uma proteína, levaria mais tempo que o universo todo. Quanto mais moléculas inorgânicas produzir nós. Difícil. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, o que eu entendo? Que Deus cria no início, e aí faz até sentido, por exemplo, na Arca de Noé, ter uma quantidade menores de seres do que nós temos hoje. Por quê? Depois daquele evento, Deus deixou dentro dos organismos que ele criou a capacidade de adaptabilidade. Então, de uma espécie mais antiga, saírem outras espécies. Então, esse de mutação não tem problema, porque a gente vê isso hoje em dia. Seres recebendo mutações para se adaptarem ao ambiente que estão presentes. Não tem problema. Qual que é o problema? Você falar que a ameba lá, porque essa ideia de evolucionismo tem que sair de um ponto primordial, igual o Big Bang. Sim. Tem que sair de um ponto primordial. Qual o problema? Você pegar moléculas inorgânicas, se organizarem ao ponto de chegar a nós. Esse gap que não fecha a conta. Sim. Dentro da própria ciência. E seria até questão de chegar no zoológico, chegar nos macacos e falar assim, meu amigo, você tá atrasado um pouquinho, né? Entendeu? Então isso é meio complicado. Só que uma outra argumentação é, lembra que eu falei dessa coisa de perfeição? Não daria tempo dessas organizações ocorrerem se não for uma intervenção externa. Amém.
Se você é evolucionista e bate o pé junto, que é evolucionista, para bater com a própria ciência, é necessário que um agente externo controle esse evolucionismo. Ou seja, a própria evolução, se você acredita nela, ela tem que ter sido comandada por um ser externo para encaixar as peças. Porque não tem como, probabilisticamente, qual que é a ideia? É a gente colocar em cima da mesa aqui farinha, açúcar, cenoura, trigo, ovos. Botar, ó, eu estou citando 5 elementos, tá? 5. Botar em cima da mesa e eu ficar jogando infinitamente até sair um bolo pronto. Ou, outro paralelo que fazem, é você sair, pegar um ferro velho. A probabilidade do universo ser do jeito que o evolucionista diz seria comparada a fazer o quê? Pegar um ferro velho, vir um furacão sinistro, passar por esse ferro velho e tudo que está naquele ferro velho criar um Boeing 747, um avião com a turbina com toda a complexidade. Desculpa, isso é impossível. Sim. Então, se você acredita no evolucionismo, você tem que crer, você tem que, matematicamente falando, por termos probabilísticos, o universo não tem tempo hábil para que as coisas cheguem ao jeito que nós temos hoje. E aí a gente fala nível de estrela e nível de organismos como nós. Se a evolução é uma verdade, se, e de novo, já botei vários problemas aqui, mas se você quer continuar, bater o pé que tem que ser do jeito, ou seja, todas as hipóteses levantadas, que a maioria delas não são verificáveis, se você quer continuar acreditando nisso, para que o bolo fique pronto, é necessário uma intervenção externa. Ou seja, o próprio evolucionismo seria o mecanismo que o próprio Deus estabeleceu para que as coisas acontecessem. Perfeito. Ou seja, por um caminho ou por outro, tem que ter Deus na jogada. É impossível fugir. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Aí, obviamente, a gente não entrou nos detalhes, né? Quem for ver aí, provavelmente vai fazer algumas objeções. A gente não está, de novo, numa aula de ciência, não estou dando uma aula de ciência, a gente só está querendo mostrar que fé e ciência não são inimigas, elas se complementam, e no final de tudo, você vai ter que ter fé ou em acreditar em hipóteses que a própria ciência não pode provar e que elas divergem entre si, ou, por lógica, tem que ter o ser acima dessa realidade, que só a fé conversa, Deus, Perfeito. para que a existência, da forma que a gente sabe como ela é hoje, tenha que existir. A existência demanda um Criador, Deus, e o Deus descrito na Bíblia não é descrito em outras religiões. O único Deus que abarca todas as características necessárias para que a existência que nós entendemos hoje, que a ciência prova, é o Deus cristão. É o Deus da Bíblia. Amém. Né? Glória a Deus. E amém. Amém. Glória a Deus. Renata, eu sinto que ainda que é muito assunto para falar. Coisa. Talvez teria que ter um parte 2, né, desse podcast. Mas glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Deus sempre te usando com muito conhecimento, muito estudo. E sempre abençoa a todos nós. Glória a Deus por isso. Amém. Vou ler o livro que você me emprestou, com certeza. Agora estou mais instigado a ele ainda. É muita doideira. Então, amados, um recadinho pra galera. Estude a palavra, mantenha a sua fé e estude ciência. Estuda. Amados, se você entender como é maravilhoso, é difícil? É, mas lógico. Os meus alunos falam, isso aí não é de Deus não. Eu sempre falo, como assim não é de Deus? O diabo que é burro. Deus é o ser mais inteligente supremo, então é natural que o Deus supremo que trouxe tudo à existência tem que ser complexo, Sim. Tem que ser difícil, porque são os mistérios de Deus. E aí, os mistérios de Deus ele deixou pra gente correr atrás. O próprio Salomão fala. Sim. Ele fala especificamente para reis, mas nós somos feitos reis e sacerdotes. Então, você, rei, tem que estudar, porque Deus deixou as coisas, Deus te deu um cérebro tão perfeito, tão maravilhoso, para que você conheça ele, tanto espiritualmente quanto naturalmente. Então, estude.
sabe? É maravilhoso. Até diante de tantas notícias, tantas Sim, para você não ser mentiras, enganado, né? Para não ser enganado, tem que estudar. Realmente é importante. Tem que estudar. Glória Né? a Deus. Saiu notícia, né, do negócio da Covid, mó bagunça, né? Sim. O cara mentindo, enfim. Por quê? O cara, em nome da ciência, não estava usando ciência. Ele estava usando caminho político. Ou seja, pessoas que não conhecem a ciência vão acreditar em qualquer cara que Sim. dá a carteirada. E muita coisa acontecendo, né, Renato? Isso. Tem muita coisa acontecendo. E aí as pessoas são enganadas porque perecem por falta de Conhecimento. Amém. Tanto espiritual, em relação a Deus, no sentido espiritual, quanto na realidade presente. Então as pessoas confundem em termos econômicos, em termos naturais, porque não conhecem. Fazem atribuições erradas. A gente não vive fora dessa realidade, né, Renato? Tem muita gente que pensa que estudar ciência é pecado e tal. Mas não, a gente vive dentro de uma realidade, dentro de uma sociedade, debaixo das leis de Deus, mas também debaixo das leis da física também. Que ele que definiu. Esse é o ponto. Exato. Sim. É maravilhoso ver como os astros ficam em torno. Aí Newton foi lá e fez o cálculo e falou, isso aí que é desse jeito, tá? Sim. E aí você vai fazer a conta, é realmente desse jeito. É maravilhoso. Sim. É muito bom. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra e pela ciência, Senhor, que o Senhor coloca diante de nós para que possamos estudar e conhecer ainda mais o Senhor, mais dos seus feitos e das suas maravilhas, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa mente venha realmente se expandir e absorver todo o conhecimento que o Senhor tem proposto a nós, que nós possamos crescer, Senhor, como indivíduos, como filhos, espiritualmente, mas intelectualmente também, Senhor. Muito obrigado por esse podcast, que essa palavra venha alcançar cada vez mais irmãos e que todos, Senhor, possamos crescer no conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe e até a próxima. Na paz, amados. Deus abençoe.